Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom estar na casa de Deus, queridos. O Senhor está aqui nesse lugar, você crê nisso? Ele está aqui, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 10, do 38 ao 42. Nós cremos, Maiara, que o restante do rins do Ravi já está sendo restaurado, refeito agora, no nome de Jesus. Os 50% que faltam, eu creio nisso no nome de Jesus. Nós declaramos essa palavra sobre a vida do Ravi, no nome de Jesus. Declaramos a tua cura, no nome de Jesus também. Em nome de Jesus, com essa cirurgia que você vai fazer, aleluia. E se o Senhor quiser, nem a cirurgia você vai precisar fazer, aleluia. Eu creio nisso. Senhor, toma essa situação na vida de Maiara em tuas mãos, Senhor, pois nós cremos que agora o Senhor pode arrancar esse nódulo e ela não vai precisar fazer cirurgia, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos e Tu estás aqui neste lugar e nós estamos rendidos aos Teus pés, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glorifique a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas capítulo 10, 38 ao 42, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Diga assim: Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Maria escolheu o que é unicamente necessário. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, no Teu altar nós estamos, e diante da Tua santa palavra também. Vem nos ensinar, continua a nos abençoar nessa noite, no nome precioso de Jesus. Que a Tua palavra encontre lugar em muitos corações, aqui e fora da igreja, através da internet, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Que experiência engraçada e gloriosa da Lene, né? Parabéns, minha querida. É isso. E isso é para a glória do Senhor. Isso é estar rendido aos pés do Senhor. Nós esperamos como um casal pastoral, líderes desta igreja, que você realmente leve a sério esse novo tempo que o Senhor está nos dando, queridos. Eu não tenho dúvida de que o Senhor está nos dando um novo tempo nas quartas-feiras, aos pés do Senhor.
Então viva essa experiência do jejum, da oração. Isso é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na vida da igreja. Amém ou não? Aleluia. Quero saudar a Rose, que bom vê-la. Deus é contigo. Deus é contigo em todo tempo, Rose. Só se coloque aos pés dele, rendida aos pés dele, como Marta, ela fez isso, como Maria fez isso. Marta estava muito aperreada, Maria não. Maria, o texto diz que ela quedava-se aos pés do Senhor. Que essa igreja esteja se aquedando aos pés do Senhor. Esse texto, ele nos destaca algo que é muito importante. Destaca o modelo ideal que uma igreja equilibrada na oração, na adoração, no ensino e no serviço demonstra. Essa é uma igreja que está aos pés do Senhor, uma igreja equilibrada na adoração, uma igreja que adora independente de qualquer coisa. Eu sei que é muito difícil quando estávamos com o papai internado, quando estávamos com mamãe internada, à beira da morte, como foi difícil continuar adorando ao Senhor. Mas nós sabemos que Ele é a melhor parte. E quando nós nos esforçamos para, mesmo nesses momentos difíceis, continuarmos fiéis na adoração, no ensino da palavra, no serviço, no louvor, as coisas fluem, a paz vem, o milagre acontece, o descanso, há repouso. Amém? A gente está aqui num contexto de que Jesus visita a casa de seus amigos em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Talvez ele não estivesse aqui, mas eram as irmãs dele. E Jesus era muito amigo dessa família, tinha liberdade. Essa família amava Jesus, o reconheceu como o Senhor da vida deles, como o Messias prometido. Mas existia aqui, a gente vê no texto, um conflito. Marta estava exausta, por causa de quê? Por causa de uma coisa que muitos de nós ficamos, nos exaustamos, o ativismo. Muitas vezes nós somos ativistas demais, mas não somos adoradores como foi Maria. Você está entendendo? Como Marta estava exausta com o ativismo, enquanto Maria escolheu a postura de discípula. Estar aos pés do Senhor é uma postura de um discípulo. Uma igreja que está aos pés do Senhor é uma igreja que é discipulada pelo Senhor Jesus e é discípula de Jesus. Está assentada aos pés de Jesus. É uma demonstração de rendição, de conhecimento do senhorio do Senhor Jesus. E há uma relevância nisso aqui. A igreja moderna, escute bem isso, no nome de Jesus, muitas vezes cai na armadilha, preste bem atenção. A igreja moderna muitas vezes cai na armadilha de Marta. Talvez você já tenha caído na armadilha de Marta, com muito ativismo na sua vida, fazendo isso, fazendo aquilo, deixando de vir aos cultos por causa de alguma coisa.
por causa do sustento da família, por causa do trabalho, por causa de um hobby, por causa de alguma coisa, mas você está agindo como Marta. Talvez você esteja até muito ativa ou ativo dentro da igreja, mas está caindo na armadilha de Marta, não priorizando o reino, a adoração, priorizando mais o fazer do que o ser. Um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, um verdadeiro servo, uma verdadeira serva. Que está me entendendo? Aleluia. E algumas verdades esse texto nos traz. Que uma igreja aos pés do Senhor, em primeiro lugar, uma igreja que reconhece o senhorio de Cristo. Diga assim: uma igreja, diga mais forte, uma igreja que está aos pés do Senhor, é uma igreja que reconhece o senhorio de Cristo. Olha o que diz o verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Essa é a postura de Maria, a postura do aprendiz. É de quem quer aprender. Crente que não quer aprender, fica como Marta, só no ativismo. Fica ali preso, encurralado. Postura do aprendiz. Está aos pés, demonstra submissão. Demonstra reconhecimento da autoridade de Jesus. Maria demonstrou isso. O reconhecimento, ela estava reconhecendo Jesus como um rabi, como um mestre. Sabe o que significa esse verbo quedar? Ele vem do espanhol. Quedar quer dizer ficar, literalmente. É ficar ali. Não sair para lugar nenhum. Não se movimentar, ou não sair de uma situação, permanecer. Marta resolveu permanecer ali aos pés de Jesus, deter-se, parar, repousar. Essa noite é noite para cada um de nós fazermos como Maria, repousarmos aos pés de Jesus. Esse tempo é um tempo que o Senhor está falando para cada um de nós, para repousarmos, para ficarmos, para não sairmos do lugar, não sairmos da posição, permanecermos firmes no jejum, na oração, para vivermos as maravilhas que Ele tem para derramar sobre a sua igreja. Aleluia. Não ir além, assentar-se. O texto diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se, ficava, estava, permanecia assentada aos pés do Senhor. Mas ela não estava apenas adorando, ela estava também ouvindo os seus ensinamentos. Daí a importância de você permanecer com esse espírito do desejo de aprender, de adorar, de buscar ao Senhor, de aprender, de não permitir que nada, enquanto você estiver no templo, possa tirar a sua atenção. Nenhum negócio, nenhum compromisso. O seu compromisso no templo, no culto, é com o Senhor, é cultuar, é ouvir a sua voz, é adorar. Quem está me entendendo? Aleluia. A igreja verdadeira nunca, escute bem isso, no nome de Jesus, nunca
é guiada pela sabedoria humana, mas ela é guiada pelos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Reverência e submissão, é o que a gente aprende aqui. A igreja só pode caminhar, escute bem, porque isso é forte. A igreja só pode caminhar em vitória, eu e você. Nós só poderemos caminhar em vitória quando nós nos curvarmos, como Maria se curvou diante do Senhor em humildade. Eu posso repetir isso? Você permite? A igreja só pode caminhar em vitória quando se curva diante do Senhor em humildade. Aleluia. Uma segunda lição que a gente aprende está no versos 41 e 42. É que uma igreja aos pés do Senhor Jesus, em segundo lugar, é uma igreja que prioriza a palavra e a intimidade. Diga assim: é uma igreja que prioriza a palavra e a intimidade. Isso aqui vai falar do ativismo versus relacionamento. Uma coisa é você estar em atividade na igreja do Senhor, outra coisa é você ter relacionamento com o Senhor. Deus quer mais aqueles que se relacionam com Ele do que os que são mais ativos. Preste atenção nisso, porque isso é de Deus. Ele pouco está se importando com o seu ativismo. O que Ele mais quer é que você se relacione mais e mais com Ele. Eu e você. Ele quer uma igreja que tenha comunhão com Ele. A repreensão de Jesus a Marta não foi pelo ato dela servir, porque Deus também ama os que o servem, é lógico. A igreja precisa servir, ela veio para servir ao Senhor, mas não foi por isso. Foi pela, diga assim, ansiedade. Sabe, a repreensão de Jesus não foi pelo ato dela servir, mas pela ansiedade e inquietação que o serviço causava. Muito serviço, muito ativismo, seja na igreja, seja fora, causa ansiedade e inquietação, e isso te tira do foco real e verdadeiro, que é o relacionamento com Deus, que é a busca pelo conhecimento, que é o aprendizado, que é o discipulado com Jesus. O trabalho na igreja não deve, escute bem isso, substituir a comunhão íntima com Jesus. Vou repetir: trabalho na igreja não deve substituir a nossa comunhão íntima com Ele. Aleluia. E aí, a gente vê no texto que só necessita de uma coisa, a única coisa necessária: o tempo no lugar secreto com Deus. Isso é o que é mais necessário para a gente, o tempo no lugar secreto com Deus, porque esse tempo, ele é inegociável. As quartas-feiras aos pés do Senhor é o tempo que o Senhor tem separado para mim e para você, para esta igreja. Eu vou repetir: as quartas-feiras aos pés do Senhor
é o tempo que o Senhor está te dando a mim e a você, como igreja dele, neste lugar, nesta comunidade, como igreja local, para estar mais junto, para buscar o Senhor em jejum, em oração. Ah, pastor, eu não consigo, jejuar é difícil demais. Tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Mas se você se esforçar, você vai conseguir. Tira uma refeição, faz 6 horas de jejum, faz 12 horas de jejum, faz 18, faz 24. Daqui a pouco você está 3 dias, 4, 5. E quanto mais vezes a igreja se dedica ao jejum e à prática de... Escuta isso aqui: jejum não é passar fome. Jejum é buscar comunhão com Deus, é matar a carne, que a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jejum é buscar mais intimidade com o Senhor. E esse tempo é no lugar secreto com Deus. Ele é inegociável. Não negocie as quartas-feiras nesta igreja. Não negocie esse tempo. Eu sei que você trabalha, eu também trabalho. Eu sei que você tem os seus afazeres, eu também tenho. Mas eu também tenho certeza que maior do que o nosso tempo, do que o nosso trabalho, do que as nossas responsabilidades, é o Senhor Jesus. É ter esse tempo no secreto, inegociável. A palavra de Deus é a fonte de vida. Ela é a fonte, se alimente da palavra. Ela é o alicerce espiritual que nós precisamos. E qualquer congregação saudável precisa. Não existe igreja, não existe congregação saudável sem ter a palavra como verdadeiro alimento, como alicerce espiritual. Não existe igreja saudável se não for Maria. Não existe. Porque Maria buscou a melhor parte. Escolheu, o Senhor Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Que parte você está escolhendo? Servir é bom ao Senhor, mas melhor é ter comunhão com Ele. É se preparar mais, é saber mais, é aprender mais para servir melhor. Porque também servir de qualquer jeito está descartado. E terceira e última verdade que a gente aprende é que uma igreja aos pés do Senhor é uma igreja que discerniu as prioridades eternas. Verso 42 vai nos dizer: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Pode dizer amém? Maria discerniu que está aos pés de Jesus era a prioridade eterna para a vida dela. Que a gente saia daqui discernindo isso hoje, que está aos pés de Jesus deve ser a nossa prioridade eterna, em todo tempo. A boa parte fala da intimidade, a intimidade com Jesus, a busca por sua presença e o conhecimento da sua vontade.
Aleluia, isso é tremendo. São tesouros que o mundo não pode roubar. Ninguém pode roubar a presença de Deus, a busca da presença de Deus nas nossas vidas, o conhecimento dEle, da sua vontade, através da palavra. Ninguém, a intimidade, ninguém. O mundo não pode roubar esses tesouros. Sabe por quê? Porque eles têm um valor duradouro. Todas as obras físicas e programações, elas vão passar. Tudo que eu fizer nesta terra para o Senhor ou para qualquer outra pessoa vai passar. Quando eu falo para o Senhor, não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente. É limpar um banco, é varrer a igreja, é pregar, é cantar, é tocar um instrumento, é estar ali na porta. Todas as obras físicas e programações vão passar. Mas, escute bem isso, já estou encerrando. O tempo dedicado, preste atenção. O tempo dedicado a ouvir e viver, praticar a palavra de Deus, permanece para a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. Equilíbrio. A igreja ideal não é aquela que apenas senta-se, como Maria se sentou, mas que também serve como Marta serviu. A igreja ideal não é aquela que apenas senta-se e não serve. Ela precisa sentar-se aos pés do Senhor, mas também precisa servir. Marta precisava de ajuda. Nem aquela que serve exausta, sem comunhão, também não serve. O modelo é ter as mãos de Marta para servir. Escute bem. O modelo é termos as mãos de Marta para servir. Sirva ao Senhor, sirva na casa de Deus, mas também tenham o coração de Maria para adorar. Você entendeu isso? Ou ficou difícil? O modelo é ter as mãos de Marta para servir e o coração de Maria para adorar, para aprender. Aleluia. E aí há um chamado à ação nesse texto para cada um de nós. Examine sua vida. Examine a sua vida. E a igreja precisa examinar também a vida da comunidade que ela está inserida. Por quê, pastor? Porque é hora de colocarmos a ansiedade aos pés da cruz. Sabe? Alinhar as prioridades e escolher a boa parte. Escolha a boa parte. Sentar-se aos pés do Senhor para ouvir a sua voz e ser transformado e transformada. Porque uma igreja aos pés do Senhor, primeiro, é uma igreja que reconhece o senhorio de Jesus, como Maria reconheceu. É uma igreja que prioriza a intimidade, a palavra de Deus. E é uma igreja que discerne as prioridades eternas. Baixe a sua cabeça. Feche seus olhos.
pouquinho avançada a hora, mas eu preciso orar por você. Você que é a igreja do Senhor. Eu preciso orar por você que está em casa, nos assistindo, cultuando. Nunca assista um culto, cultue ao Senhor. Pai, nesse momento eu te apresento estas vidas, cada uma delas, que são igreja do Senhor, as que estão aqui na nave da igreja, as que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram talvez, pela internet. Cada vida que porventura esteja agindo mais como Marta do que como Maria, para que cada um de nós possamos ter as mãos de Marta para servir, mas possamos estar aquedados e ficarmos aos pés do Senhor para aprender, para adorar, reconhecendo o seu senhorio. Que esta igreja aqui representada reconheça o senhorio de Jesus, o senhorio do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Que o Senhor visite vidas nessa noite de uma forma especial, extraordinária. Que o Senhor honre todos aqueles que estão pagando o preço, vivendo a realidade do tempo inegociável de intimidade com o Senhor. Aleluia! Que o Senhor honre aqueles que estão jejuando, que estão orando. Ó Deus, os clamores, as intercessões que têm sido feitas fora da igreja e dentro da igreja. Que milagres aconteçam, que curas aconteçam, curas milagrosas, que vidas sejam libertas, que mentes sejam libertas, que almas recebam paz, que vidas sejam restauradas, que enfermidades no corpo sejam totalmente curadas, câncer sejam expelidos, nódulos, loucura, espírito de depressão, enfermidades no corpo, na alma, feridas, nódulos na cabeça, na garganta, nos ossos, leucemia, em nome de Jesus, que caiam por terra, na autoridade do nome de Jesus, que as maravilhas que o Senhor falou ao meu coração, que iriam acontecer, que comecem a acontecer, que vidas sejam libertas, jovens, das drogas, do vício da bebida, da maledicência, que corações sejam transformados nessa noite, que corações se rendam aos pés de Jesus, como Maria se rendeu, para servir ao Senhor como Marta. Que famílias sejam salvas, pais, mães. Eu declaro esta palavra no nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra de salvação para famílias aqui representadas. Pais, mães, irmãos e irmãs, no nome de Jesus, Senhor, nós cremos e vamos continuar firmes neste propósito das quartas-feiras aos pés do Senhor. Se a igreja puder, diga um amém bem forte. Amém, aleluia.